Segunda, sincera. Segundão, mais aí, meus amigos, e vamos embora começar uma semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que essa quinta-feira temos um encontro marcado, viu? Primeira oficina de timbres lá no Conservatório Pernambucano de Música, às 19 horas. Eu vou abrir a oficina, então cheguem cedo, porque a falação de água sobre guitarra vai ser muito grande, viu? E boto fé que vai ser massa. Eu queria perguntar também a vocês se vocês já usaram essas cordas da Blacksmith. São cordas que vêm nas guitarras Solar, as guitarras do Ola Englund. É uma marca que tem inclusive um tempo no mercado, eu não as conhecia. E elas são feitas numa ideia parecida com as cordas Elixir, LX. Elas têm aquele revestimento para aumentar a durabilidade. Nesse modelo aqui AOT, antioxidante, alguma coisa. E eles têm também um outro modelo, como se fosse uma evolução dessa capinha, que é o AAOT. Tem o AOT e o AAOT. Essa com dois A's é tipo Advanced antioxidante, não. É como se existisse uma segunda capa, uma capa extra, um revestimento micro nessas coisas aqui, enquanto nessa aqui é um revestimento nano, nesse aqui é micro. E eu vou testar essas danadas, vou botar uma na minha 7 cordas, uma na Strat e outra na Les Paul. E eu queria saber se vocês já conheciam, e se conhecerem, digam aí o que é que vocês acharam dessas cordas aí embaixo. Quem não conhecer ainda e tiver a fim de dar uma sacada, dar uma olhada, quem me mandou foi a Norris Imports, um importador aqui do Brasil que traz essas cordas. Vou deixar o link aí do site deles, caso vocês queiram experimentar, beleza? E por último, eu queria falar desse danado aqui, ó. Uma marca que tá investindo no Brasil, que já dá muito certo lá nos Estados Unidos, tá? Que é a Phoenix Pro, que trabalha basicamente com coisas de tecnologia sem fio. Amanhã vai sair um vídeo completo sobre esse equipamento, que são basicamente dois retornos independentes, tá? Com os dois body packs independentes, com uma mix independente entre cada um deles, para você monitorar aí sua banda ao vivo, ou em estúdio também, sem fio, como você quiser. Eu tô falando sobre ele logo hoje porque a promoção do AliExpress acaba amanhã, tá? Dia 7, então já para vocês ficarem ligados, vou deixar o link desse danado aí para vocês darem uma olhada e de repente não perder a promoção. Logicamente a promoção não é apenas do Phoenix Pro, né? É de todos os itens que a gente gosta tanto do AliExpress, vários pedaleiros, várias coisas massa. Muita gente está aproveitando a promoção da Ampere 2 e é sobre ela que a gente vai falar nessa primeira pergunta. Os R$1.000 de diferença entre a Ampere 2 e a GP200LT são justificados? Pedaleira com melhor custo-benefício para utilizar somente ela, GP200LT ou Ampere 2 Stomp. Então, Everton Prado e Claver Priscin alguma coisa. Os dois equipamentos são muito bons, tá? Mas de fato, a Ampere 2 é um equipamento que se encontra em outro nível, tá? Em outro patamar. Um equipamento muito mais modular, com muito mais possibilidades, com muito mais potência, com muito mais processamento, com muito mais qualidade nos seus efeitos. Enquanto a GP200LT você fica preso numa cadeia pré-feita e não tem como fugir dela. Então, por exemplo, você é um cara que gosta de usar vários tipos de delays. Se você quiser fazer isso na GP200LT, você vai precisar ficar mudando o seu preset toda hora para acessar outros tipos de delay. Enquanto na Ampere 2 Stomp eu já tive presets com, por exemplo, 3 delays funcionando ao mesmo tempo, e eu ligava um ou outro no mesmo preset quando eu bem entendesse. E agora, com as cenas da Ampere 2, cada um desses delays eu consigo configurar de 3 formas diferentes. Então, basicamente, num só preset eu conseguiria ter 9 tipos de delays configurados totalmente diferentes, enquanto na GP200LT eu teria um. Então é muito isso, tá? Ampere 2 é um equipamento muito aberto, com muito mais processamento e muito mais possibilidades de utilização. Então eu acho sim, tá, que esses R$1.000 a mais são plenamente justificáveis. A observação que eu diria é que para você ter um equipamento desse, você tem que estar com muito interesse em fuçar, tá? Em mexer nele, exatamente porque ele é muito modular. Você provavelmente vai precisar colocar alguns outros periféricos, adicionar, por exemplo, um controlador MIDI, o que já adiciona tipo mais tempo de pesquisa, o tempo de pesquisa de configuração desse danado, desse MIDI, etc. E aí você tem que ver se você está disposto, né, também a estudar todos esses processos e se você precisa deles. Se você quiser tirar um som mais simples, Lucas, eu uso um som limpo, um overdrivezinho leve, empurro com booster e acabou-se. A GP200LT vai resolver a sua vida, tá? Já a Ampere 2, você vai poder fazer isso aí, mas de uma forma mais ampliada. Por exemplo, sei lá, você pode ter um amplificador limpo e um amplificador sujo na Ampere no mesmo preset, sendo que cada um desses amplos pode ter 3 níveis de ganho diferente
por causa das cenas, saca? Tá dando pra perceber a diferença, né? GP2LT, muito mais fechadinha, controlada, você precisa obedecer o formato dela. Ampere 2, muito mais aberta, com muito mais processamento, mais qualidade de efeitos. Impulse Response com o dobro dos samples, por exemplo, e uma quantidade muito maior de possibilidades a se explorar, beleza? Próxima pergunta. Pela diferença de preço e hardware entre a 2 Stomp e a 2 Stage, acha que vale mais a pena pegar a Stomp? Então, richinho, acho, tá? A única possibilidade que eu pegaria a Stage é se eu tivesse sobrando uma grana, quisesse pegar o equipamento top da marca, não quisesse perder tempo nem ter dor de cabeça, tipo, montando um board que tivesse saída XLR, por exemplo, porque na Stage isso já está resolvido. Não quisesse também, por exemplo, ficar configurando um pedal MIDI para controlar a minha pedaleira, né? Quisesse ter um produto que fosse tudo em um e resolvesse a minha vida sem eu precisar ter dor de cabeça. Ela tem algumas coisas a mais, né? Por exemplo, ela tem o Bluetooth, o que permite ter um aplicativo de celular e você controlar ela pelo celular, o que é excelente, tá? Apesar que a tela é muito boa também para configurar, né? Enfim. E é isso, eu tô descrevendo pontos que podem ser favoráveis para quem quiser comprar a Stage, tá? No meu caso, mesmo assim, eu iria na Stomp pelo seguinte, velho, ela é menor, então eu consigo alocá-la de uma forma muito mais fácil num pedalboard. Consigo adicionar um foot switch MIDI bem pequeno, que vai me dar a mesma quantidade de foots do que a Ampere 2 Stage, com a vantagem que no foot MIDI eu tenho até 100 bancos de configurações de comandos que eu posso enviar para minha Ampere 2 Stomp. Então eu posso ter algumas funções fixas nos foots da Ampere e funções variáveis através dos controles de bancos de um controlador MIDI, podendo organizar essas duas coisas de uma forma muito mais interessante como eu quiser do que se eu tivesse a Stage. Então isso amplia e melhora bastante a controlabilidade da pedaleira num espaço mais reduzido, saca? Por isso que eu escolheria a 2 Stomp de uma forma ou de outra. E logo também porque ela é mais barata. Mas isso eu, né, que sou fuçador, vivo mexendo em pedaleira, entendo bastante do assunto e me sinto confortável com esse tipo de tecnologia, tá? Se você não tiver paciência para mexer nesse tipo de coisa, eu não aconselho literalmente nenhuma pedaleira que seja nesse formato Stomp, tá? Porque elas são bem pequenas por um motivo, porque elas são modulares e você vai terminar precisando encaixar outras coisas nela para o funcionamento se adequar ao que você precisa no ao vivo, saca? Lembrando aí que a promoção dela termina amanhã, viu? Os links delas três estão aí na descrição. GP200LT, Ampere 2 Stomp e Ampere 2 Stage. Até o momento de gravação desse vídeo, as três ainda têm estoque aqui no Brasil. Não acredito que vai durar muito tempo. E se durar, a promoção é só até amanhã, beleza? Próxima pergunta. Pipocos na gravação em box, já testei cabos, aterramento e etc. Manja o que pode ser? Então, Roger Fonseca. Rapaz, além dessas coisas que você testou, a única coisa que me ocorre aqui que pode ser um causador de pipocos em gravação é você modificar o buffer size, que é um númerozinho que tem de configuração em todo tipo de placas de som, que vai ditar basicamente a qualidade do que é reproduzido e a latência em tempo real do que está acontecendo no seu programa de áudio. Quanto menor esse número, mais processamento sua máquina vai precisar ter para executar as coisas em tempo real. Quanto maior esse número, a latência, por exemplo, se você plugar uma guitarra diretamente na sua interface de áudio, vai ser bem grande, você vai tocar e um tempinho depois o som vai soar, você vai estar aliviando o processamento da sua máquina e dando tempo dele carregar o buffer e executar o comando de áudio que está acontecendo. Seja você tocando, seja você dando um play numa música, saca? Quando você vai diminuindo muito o tamanho desse buffer, para ficar com o menor número de latência possível, dependendo do processador do seu computador, dependendo da quantidade de coisas que você está rodando ao mesmo tempo, de plugins, por exemplo, esses pipocos ficam acontecendo, que é exatamente tipo a sua máquina estando sobrecarregada e não conseguindo, né, processar aquele áudio que está acontecendo naquele momento. Aí ela fica dando falhas, né? Essas falhas são exatamente esses pipocos. Tenta aumentar o buffer size e ver se eles param. Se eles não pararem, aí provavelmente existe alguma coisa com defeito de fato, tá? E pode ser desde a sua placa USB até as portas de entrada e o caminho USB do seu computador para o processador. Isso é uma coisa bem problemática em computadores Windows, porque as portas USB desse tipo de computador são sempre muito congestionadas e estão em conjunto com várias outras coisas na própria arquitetura do computador. E esse é um dos motivos que torna os computadores tipo Mac
muito mais interessantes para fazer gravações de USB, porque a conexão do USB com o processador do Mac é muito mais limpa, muito mais lisa. Tem muito menos interferência e muito menos perigo de ter algum tipo de problema, como por exemplo esses pipocos. E aí esse congestionamento que pode acontecer, inclusive, se você estiver utilizando muitas coisas nos USBs do seu computador, tá? Tipo, tiver com vários HDs, muitas coisas plugadas, o caminho USB termina ficando congestionado e como ele não é bonitinho e separadinho como o do Mac, esses pops aí, esses pipocos podem acontecer. Faz o teste primeiro usando só a tua placa no USB do computador e depois tenta testar em outras máquinas, tá? Em outros computadores, porque aí pode sim ser o seu próprio computador, infelizmente. Beleza? Boa sorte aí. Próxima pergunta. O que avaliar no som da guitarra para saber se é preciso fazer um upgrade de captadores e como escolher? Leonardo, velho, então, a guitarra ela tem que ter um som que você queira que ela tenha. E uma das peças fundamentais para ela fazer isso vai ser exatamente o captador. Então você precisa trocar o captador caso a guitarra não esteja te dando o som que você quer com aquela guitarra em específico. Por exemplo, se você quer um som de extrato extremamente vintage, tipo um som meio Eric Clapton, meio Jimi Hendrix, você vai atrás de um captador single clássico, tá? Em que, por exemplo, o chiado e o humming, né? O humming de 60 Hz, faz parte do timbre. Você não vai atrás de um captador extremamente moderno, extremamente limpinho e bonitinho, saca? Do mesmo jeito que se você quiser um som, sei lá, muito pesado, você vai atrás do captador que vai soar muito pesado. Seja um pesado mais sujo, mais definido. E aí essa palavra upgrade, a palavra melhoramento, ela significa muito mais tipo aquele instrumento te entregar o som que você quer do que de fato melhorar ou piorar, tá? Esse termo mais som, ele é muito relativo, porque mais som pra quê? Pegando o exemplo que eu falei sobre o som do Jimi Hendrix, do Eric Clapton, se eu pegar um captador ultra moderno e ultra chique, ultra frufru, com várias, né, camadas de proteção, aí você pensa, nossa, que upgrade gigante nessa guitarra. Mas se eu quiser um som mais na praia do Clapton, esse captador vai ser o contrário de um upgrade, né? Vai ser um downgrade para atingir esse som específico. Então é muito mais sobre o som que você quer tirar, o som que você quer atingir, do que um upgrade aleatório, né? Tipo, se você fizer isso na sua guitarra, você vai melhorar ela. Melhorar ela pra quê? Com qual objetivo? Saca? É isso aí, essa foi a última pergunta do Segundo Sincero de hoje. Uma ótima semana para todos vocês. Não se esqueça novamente da quinta-feira, tá? Vai ser muito massa, diversão garantida e muito som de guitarra. Não se esqueça de deixar o like e comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo. A promoção do AliExpress termina amanhã, dia 7, tá? Então aproveita os links. Isso aí, quiser ajudar o canal, o campanha do Apoia-se aí embaixo. Vira membro que o canal continua vivo, beleza? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.